Yeah. Salve, salve, rapaziada, Marquezine da área, passando aqui para atualizar com informações. Então, antes da gente falar um pouquinho, queria pedir para que vocês ativem aqui o sininho, peguem o nosso link, compartilhem para os amigos vascaínos, divulga para a rapaziada toda, que a gente fica feliz da vida. A gente que fez uma live ontem que foi bem legal, trocamos uma ideia boa, desabafamos, claro, né, aquilo que aconteceu no domingo. Ainda estamos digerindo, então, mas a vida tem que seguir, a gente tem que tentar entender quais são os impactos que a gente pode tirar algum proveito, mas a gente tem que olhar para frente, não tem muito jeito não. E queria pedir para que vocês lá nas redes sociais sigam a gente, @SerVascoOficial, C de cerveja, cerveja mais Vasco, é a nossa Ser Vasco. Então a gente está no Instagram, no Twitter, no TikTok, então dá essa moral lá pra gente, que é importante. A gente está crescendo e evoluindo, obviamente, na proporção que a gente deixa vocês felizes da vida, né? Falando um pouquinho de Vasco, estou fazendo esse vídeo porque a gente, mais cedo um pouquinho, a gente tinha soltado até um outro vídeo falando que hoje não tinha acontecido nada de novo, a não ser a postergação do encontro do Felipe Coutinho com o Pedrinho para amanhã. Então esse encontro me parece que amanhã vai sair, a gente tem expectativa de que alguma coisa saia. Mas acabou saindo um vídeo do Pedrinho, um pronunciamento dele. Então acho que era importante. A gente está vindo aqui, está falando, foi um debate muito forte ontem na nossa live. Então acho que esse pronunciamento dele traz essa obrigação da gente vir aqui, estar se atualizando, dar um pouquinho da nossa opinião, né? Falar um pouquinho do que a gente espera. Vi as opiniões muito divididas do que o Pedrinho disse, né? Uns dizendo que ele veio, falou e não disse nada. E outros disseram que, apesar de ele, né, só ter dado uma informação um pouco mais exata, que é a questão do Felipe, que ele deixou algumas coisas ali bem subliminares, e eu tô nessa ala, né? Então, falando um pouquinho do que o Pedrinho se pronunciou, né, ele fala muito da questão que desde a liminar ele vem buscando um diagnóstico, vem analisando bem a situação do Vasco, como que está toda essa parte, principalmente esportiva, planejamento, fluxo de caixa, como que esse dinheiro está entrando, como que o Vasco pode vislumbrar os pagamentos, as obrigações até o final do ano. Então acho que ele vinha analisando muito bem isso, lembrando que o Pedrinho ele tem um crédito com a gente, eu me incluo nisso, que é da gente ter batido muito dele no primeiro trimestre, achando que ele não estava fazendo nada, e na verdade depois a gente conseguiu entender que ele sempre esteve atento, ele sempre trabalhou discretamente os bastidores, e aí deu no que deu na questão da liminar. Acho que isso é unanimidade, acho que todo mundo concorda com o que o Pedrinho fez, e de fato, acho que se a gente não tivesse sob uma liminar, a gente estaria agora fudido, enfim, cara, com a SAF colapsada, vamos dizer assim. Mas falando um pouco do pronunciamento dele, então essa questão do diagnóstico, da análise, e aí como ele falou, ele ia esperar esse ciclo de jogos importantes, né, do Fortaleza, depois a mulambada como aconteceu no domingo, e ainda esperaria, pelo que ele deu a entender, ele ainda esperaria o jogo com o Palmeiras na semana que vem. Mas obviamente essa derrota acachapante no domingo, como ele mesmo falou, né, inadmissível, inexplicável, enfim, todos os adjetivos ruins que a gente pode se referir a essa derrota, a gente tem que falar de forma alta. Então o Pedrinho falou que essa derrota acachapante acabou acelerando algumas coisas que ele já queria fazer mais para frente, e aí, como eu acabei de falar, o Felipe foi uma delas, então ele oficializou o Felipe como diretor técnico, e aí ele fez questão de dizer que o Felipe vai trabalhar junto com o Pedro Martins, se reportando a ele diretamente, e aí eu vou dar uma opinião minha. Para mim, de forma subliminar, o Pedrinho demitiu Lúcio Barbosa, então para mim é questão de horas. Eu acho que amanhã não me surpreenderia se ele anunciasse a demissão do Lúcio Barbosa, porque pelo que ele falou, o organograma não inclui ele daqui para frente. Acho o Felipe um bom nome, eu acho que, como ele mesmo falou, eu também estou com ele na questão do DNA, acho que o Felipe é um cara que se enquadra nisso, é um cara que conhece o vestiário, é um cara respeitado por essa geração que joga bola, né? E a gente sabe que é uma geração, em alguns momentos, muito soberbo, então tu tem um Felipe que é um cara vitorioso, um cara reconhecido, um cara respeitado, pode sim dar uma melhorada, né? Tem gente que é traumatizada com o Abel Braga, mas eu acho que são completamente diferentes. Enquanto você tem um Abel Braga já sem energia, né, no final de carreira, você tem um Felipe
que nessa trajetória, nessa etapa nova dele, é um cara que com certeza quer contribuir, quer fazer história, é vascaíno indiscutivelmente, então acho que é um bom nome, acho que o Pedrinho foi feliz de estar colocando. Mas agora entra o ponto para mim mais importante, né? Eu falei muito que eu concordo com o Pedrinho, com tudo que ele falou, com os movimentos, então ele mesmo deixou claro que esse é um dos movimentos que acontecerão, então teremos outros movimentos, creio eu, que nos próximos dias, e aí entra um pouco do porquê que eu também concordo com o Pedrinho e o porquê que eu concordo. Eu concordo porque eu imagino que o Pedrinho, essa semana, até sexta-feira, todos esses movimentos vão ser executados. Ao meu ver, é o que atenua o Pedrinho ter sido um pouco conservador no que ele falou hoje. Então, eu espero muito que o Pedrinho, amanhã, por exemplo, nesse encontro com o Coutinho, acho que ele fechar, sacramentar. Claro que a gente sabe que depende lá da questão dele se desvincular do Aston Villa, mas quem sabe amanhã a gente não pode ter uma novidade meio que fora da curva com relação ao Coutinho, ou pelo menos ainda mais bem encaminhado. A gente tem que aguardar. Mas fora essa questão do Coutinho, eu acho que o Pedrinho tem que dar essa chacoalhada. Comentei aqui do Lúcio Barbosa, acho que tem outras questões que ele pode melhorar, sanear elenco, técnico, cara, esse maluco aí de boina, esse sapinto de boina, acho que é um cara que tem que entrar nessa análise do Pedrinho e acredito que ele esteja entrando. Porra, sei que é foda mandar o cara embora, mas talvez seja plausível. A gente até comentou isso na live ontem, de que dentro do contexto de que quem contratou ele não está mais no clube, talvez o Pedrinho entenda que há uma brecha num diálogo assim com ele e a gente dê esse passinho para trás para tentar dar uma acelerada. Mas a gente sabe que não é simples, tem impacto financeiro, né? Eu li agora há pouco que o Pedrinho me parece que ele está viabilizando um recurso ainda muito raso, muito superficial pelo que eu li, para garantir que todas as obrigações sejam pagas até o final do ano. Vamos aguardar. Mas queria ter trazido então essa informação do vídeo do Pedrinho. Obviamente convidar para que vocês assistam todos os nossos conteúdos, compartilhem com todo mundo, peguem o nosso link, ativa, dá o joinha, ativa o sininho aqui, dá moral pra gente lá nas redes sociais. A gente vai estar sempre vindo aqui batendo papo. Eu fico feliz da vida de estar vindo aqui e trocando essa ideia com vocês todos os dias. Então, um beijo no coração de todo mundo. Seguimos na semana ligado em tudo e ó, que é Vasco, porra.